A paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar cuidando de você, ouvinte, da sua família, você, irmã, você, irmão. Que o Senhor Deus possa estar cuidando de todos nós. Amém. Hoje vamos conversar sobre momentos, de dificuldades, momentos de aflições. Ficamos aqui imaginando, o que aconteceu lá em Petrópolis, por exemplo. A pessoa está na sua casa, vida tranquila, de repente uma tempestade, uma tromba d'água, sei lá o que, e tudo vai de água abaixo, Às vezes trabalho de muitos anos, muito sacrifício para construir uma casa, e ali num abrir e piscar de olhos, um lapso de tempo, um abrir e fechar de olhos, melhor dizendo, e tudo vai embora. Será que isso representa que Deus não está na vida daquela pessoa? Será? Eu, sinceramente, eu acredito que não. Isso acontece às vezes por fatalidade, às vezes por influências malignas, não sei. Eu só sei dizer que Deus é bom. E mesmo quando a pessoa passa por momentos difíceis, momentos de aflições, ela deve continuar acreditando em Deus. E na Bíblia nós temos um exemplo muito típico a respeito dessa teoria, que está sendo dito aqui, do que está sendo falado aqui hoje. O caso de Jó, Jó, o Senhor Deus tinha Jó como um grande homem de Deus. Mesmo assim permitiu tantas coisas ruins na vida dele, Então Deus é Deus, não podemos questionar Deus. É o nosso Criador. Eu continuo achando que Deus quer sempre o nosso bem. E vou continuar achando isso. Porque a Bíblia, ela nos mostra tudo aquilo que Deus faz pela humanidade, pelo seu povo, não é verdade? Aqui no livro de Jó, tem aqui o primeiro capítulo, verso 1, dizendo assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui nós temos uma receita de como agradar a Deus. Um homem sincero. Deus requer sinceridade de todos nós. Um homem reto. O que quer dizer um homem reto? É que leva a sua vida em retidão, buscando as coisas de Deus, os conselhos de Deus. Então diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quer dizer, realmente Deus, Ele
estava observando que Jó era uma pessoa diferenciada. E por ser diferenciado, realmente Deus o protegia, Deus o guardava, Deus o defendia. Mas o interessante é que Jó, ele era tudo isso e ele simplesmente adorava a Deus. Ele tinha essas qualidades porque ele servia a Deus, ele buscava a Deus, mas não é por aquilo que Deus poderia oferecer a ele. Não. Jó, ele tinha algo diferente. Ele servia a Deus e adorava a Deus e ponto. E Deus, concedia as coisas para ele. Sim, porque Deus, ele é desta natureza. Quando você o busca com sinceridade, com retidão, quando você se desvia do mal, quando você faz as coisas que agradam a Deus, então automaticamente as bênçãos de Deus invadem a vida, desta pessoa, que pode ser você, pode ser eu, qualquer pessoa. Deus não faz distinção entre as pessoas. Não, aquele ali eu vou abençoar, aquele outro lá eu vou amaldiçoar. Não, Deus não é assim, tá? Então Jó era uma pessoa que realmente agradava a Deus. E houve, uma reunião nos céus, tá? E isso está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia, tá? Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Isso é uma coisa, sinceramente, que eu não compreendo muito, mas também não me cabe questionar isso. Na reunião dos filhos de Deus, tá? Estava lá o Satanás no meio. Se bem que Satanás também foi criado por Deus. Mas agora Satanás, já é um anjo decaído e estava lá como se fosse, normal. Interessante que o Senhor Deus não se incomodou muito com isso não, tá? Até teve diálogo com o Satanás, Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondendo, tá? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Interessante que o Satanás continua fazendo essas mesmas coisas, rodeando pela terra, passeando pela terra, e muitas pessoas caem, nas suas armadilhas, nas suas ciladas, e nós, enquanto servos de Deus temos que estar atentos para essas ciladas, tá? Então a reunião estava lá e aparece quem? Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Quer dizer, mais uma vez, o Senhor Deus estava observando Jó nas qualidades que todo crente deve buscar, Quem é que não
que não deve buscar? Quem é que não precisa, melhor dizendo, buscar ser sincero perante Deus, ser reto perante Deus, ser temente a Deus, não é verdade? E procurar estar sempre se desviando do mal. É tudo que Deus quer de um filho dele, de um servo dele ou não. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Quer dizer, da onde vem, o espírito da inveja? Às vezes a pessoa está tendo um progresso, prosperidade, saúde plena, vida boa. O Satanás vai mexer, de todas as formas para atrapalhar a vida dessa pessoa ou não. Então, é por isso que vem as lutas, é por isso que vem as dificuldades, é por isso que vem os ventos contrários. Mas o vento, na verdade, nós não temos que encarar como uma coisa negativa. A luta só nos faz fortalecer. O vento forte só nos faz alçar voo. Você entende isso? Você nunca deve reclamar nem murmurar das dificuldades, das lutas. Jó não fazia isso. Você sempre tem que entender que Deus é contigo, que Deus é conosco, E sempre colocar, a tua fé em ação para Deus trabalhar na tua vida. Você entende? Tá? Então agora o Satanás está querendo convencer Deus que o Jó só o adorava, só o servia por interesse. Foi por isso, somente por isso, que Deus permitiu a prova de Jó. Então nem sempre uma pessoa que está passando por lutas, por dificuldades, é porque ela é pecadora, é porque ela fez alguma coisa de errado. Às vezes é o próprio Deus que nos prova, sim ou não? O que você acha? Eu acho que Deus, Ele quer o bem de toda a humanidade, mas como Ele criou a todos nós, Ele tem sim o direito de nos colocar à prova. Você compreende isso? Agora, o que o Satanás, a proposta de Satanás, livro de Jó, capítulo 1, verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua boca, na tua boca não, na sua face, melhor dizendo. Quer dizer, tudo que o Satanás queria era ver, Jó murmurar. Você acredita que Jó perdeu os filhos, perdeu a riqueza dele que ele tinha, muito rico, era um dos homens mais ricos do Oriente, mais rico na verdade, tinha muitas coisas, tudo ele perdeu, num abrir e fechar de olhos. Mas uma coisa ele não perdeu a dignidade, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança em Deus, ele não perdeu o amor que ele tinha por Deus, sabe? Diz aqui a palavra que ele chegou num nível de
de sofrimento tão grande que depois que ele perdeu os bens materiais, Deus permitiu, tá, que ele fosse ferido, né, com lepra. Satanás veio com tudo, mas Deus não permitiu a morte dele. E ali, até a própria esposa dele chega para ele, né, e fala: você ainda glorifica a Deus, né? Amaldiçoa ele e morre. Quer dizer, a própria esposa, ela sim demonstrou, né, que estava, sabe, feliz com Deus enquanto tinha tudo, tá? Mas depois que perdeu, né, as bênçãos, as coisas, já estava até mandando amaldiçoar Deus. Mas Jó falou: como louca falas tu. Então eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que não vale a pena, tá, de maneira nenhuma, nós murmurarmos, nós reclamarmos, porque diz aqui a palavra de Deus que Jó sofreu, mas ele sofreu muito, e ele foi humilhado. Chegou-se a ele, chegaram-se, melhor dizendo, a ele 3 amigos, né, só para caluniar, só para falar coisas que não tinha nada a ver, tá? Inclusive isso levantou a ira de Deus. Mas só tem uma coisa: o Jó permaneceu íntegro, sincero com Deus. Deus santo e poderoso. Tudo que você e eu precisamos é estarmos com Deus, na sinceridade com Ele, sabe? Temente a Ele, num caminho reto, desviando-se do mal. E lá na frente, né, Deus, Ele manda, né, o Jó orar pelos seus amigos, porque ele estava irado. A vontade de Deus era realmente, sabe, castigar, né, aqueles 3 amigos. Imagina você, né, descascando, né, melhor dizendo, raspando, né, as feridas com caco de telha, sofrendo, e 3 pessoas do teu lado só falando coisas que não tinha nada a ver, como que Jó estivesse pecado, por isso que estava sofrendo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Jó, sabendo que era um homem de Deus, um homem que não teve vacilo da parte dele, e ele permaneceu na fé. Sabe o que aconteceu? Quando Jó ora pelos seus amigos, que eram mais inimigos do que amigos, na verdade, né? Deus restaura, né, a vida de Jó, né? Vira o cativeiro de Jó, fazendo com que ele se tornasse ainda mais rico do que era e mais abençoado do que era, porque passou na prova. Não queremos prova nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas se por acaso a prova chegar, nós temos que resistir, né, a tudo, simplesmente porque acreditamos em Deus. Amém? Então é necessário que você entenda isso, que não é o fato de você estar passando por uma prova que você tem que desanimar, você tem que perder a esperança em Deus. Não, continue firme, continue determinada, continue determinado, continue acreditando que o Senhor Deus é tudo em nossas vidas. Você compreende isso, filhinha? Você compreende, filhinho? Tá? Que Deus possa falar mais alto ao teu coração e mais forte. Tá bom? Irmãos, que essas palavras fiquem guardadas nas tábuas de vossos corações. Fique na paz, fique na fé, fique com Deus. Amém.